medicar, e a maneira que hoje ele encontra que melhor faz para a saúde dele é a maconha vaporizada. E a maconha é o remédio do meu marido. Eu nunca fiz uso de droga nenhuma droga. Minha mãe é católica, então ia à igreja, a gente ia à igreja quando era criança. Então era uma família bem conservadora. E tinha uma vida totalmente normal, totalmente comum. Eu conheci meu marido ainda jogava beisebol, corria. Ele gostava de se cuidar e de mostrar que tinha um corpo legal. Um belo dia eu sinto uma dor no meio das costas. Aí o radiologista, ele mesmo chegou para mim e falou assim: o senhor se incomodaria se eu pudesse fazer a imagem do seu pescoço? Uma coisa estranha. Aí eu falei: ué, deu algum problema? De repente entra o médico-chefe desse hospital. Sua coluna, ela tá entrando para dentro do seu cérebro. Então, se a coluna tocasse no meu cérebro, eu morria sufocado aonde eu estivesse. Aí meu mundo, ali desmoronou. Eu fiz a cirurgia. Quando eu senti que eu estava com dor, eu comecei a gritar. Eu sentia como se alguém estivesse me rasgando dentro da coluna, sabe? Isso só os seres humanos que são levados a um grau muito intenso de dor vão conseguir entender, mas é algo que é inexplicável. Aí um colega fez uma cirurgia que é uma fixação com parafusos e hastes. A sua dor está relacionada principalmente a alguns parafusos do lado direito que ficaram em contato com o forame, que ficaram em contato com o lugar onde passa o nervo. Mas a dor continua por conta do nervo já ter sido machucado. Isso é o que a gente chama de dor neuropática. Ele já tinha tentado todos os medicamentos possíveis que a gente compra numa farmácia. As medicações que ele usava antigamente não deixavam ele vivo, deixavam ele drogado. Ficava um sonâmbulo, não vivia. Por mais que eu tentasse qualquer coisa, nada funcionava. Aí um camarada meu chegou e falou assim: pô, vai ler um pouco aí sobre maconha, sobre cannabis. Lá fora o pessoal trata disso. E aí você começa a ver casos de pessoas que estão se tratando lá fora e estão tendo sucesso. Na grande maioria dos casos, os pacientes respondem bem aos medicamentos que nós temos disponíveis no mercado. Talvez 5% dos casos, os pacientes não respondem. A medicina não dispõe atualmente nenhuma outra alternativa a esse paciente a não ser a cannabis. Isso aí já tem quase 20 anos que já está sendo colocado em prática em alguns estados americanos, no Canadá, na Holanda, em Israel. Quer dizer, a gente não está inventando uma coisa nova. O óleo de CBD nessa época, você imagina, a dor diária entre 8 e 10. Aí entra alguma coisa no meu universo que joga essa dor para 6, sabe? Para 7. E eu totalmente normal, totalmente lúcido. Meu primeiro contato com a planta mesmo, eu acho que era 15% de THC ou 11% e de CBD era 8%. E aí a dor não desceu 2 pontos. A dor caiu nesse dia para 4. A sensação foi impressionante, sabe? Aí no dia eu ainda liguei para minha esposa e falei: cara, essa é a resposta. Acho que eu consigo voltar a viver. Há um tempo atrás, eu cheguei em casa do trabalho, estavam... E você pode concluir, naturalmente. Só quero concluir, dizer que a regulamentação que a Anvisa está colocando para consulta pública agora, ela não contempla, por exemplo, esse tipo de uso. E quem tem alguns tipos de doença tem que ter a erva vaporizada.
E a gente acha que a vocação de algumas associações, que nem da PEP, da AMA, que já entraram com ação judicial para ter a regulamentação do seu cultivo, devido à falta de legislação, a gente tem essa vocação e consegue suprir. Eu acho que não vai ser via Anvisa, eu acho que tem que ser aqui via legislativo. E eu encerro dizendo, senador, que eu gostaria que houvesse aqui uma comissão mista onde as associações pudessem fazer parte, porque eu acho que nada sobre a gente sem a nossa participação. Muito obrigada. Muito bem, essa foi a Margarete Santos de Brito, coordenadora do apoio à pesquisa e pacientes de cannabis medicinal. De imediato, Viviane Cedola, CEL e fundadora Doutor Cannabis. O senador Paulo Paim, eu queria pedir permissão à doutora Viviane aí, que vai falar. O senador Gerão é um dos autores, inclusive, do requerimento. Isso, eu acredito que, em primeiro lugar, parabenizar Vossa Excelência, né, por mais essa audiência pública importante aqui na CDH. CDH fazendo o seu papel de buscar o debate amplo, buscar deixar transparente para os senadores essa busca, essa vontade de entender e buscar a verdade. Buscar a verdade sobre um assunto tão importante que impacta na vida de pessoas, que impacta na organização importante do país, na questão, porque é droga também, então tem um outro aspecto da segurança. Mas eu queria fazer um preâmbulo aqui, eu acho que vai ser a primeira das audiências públicas que nós vamos ter sobre esse assunto, eu acho que vamos ter várias. Um assunto desse precisa ter ampla participação, como foi colocado aqui, da sociedade, né? Precisa se ouvir vários segmentos da sociedade para que se possa encontrar um caminho equilibrado, um caminho sereno, com responsabilidade sobre esse assunto. Acho que o Senado não pode se furtar do debate. Nesse aspecto eu concordo com alguns painelistas que falaram aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho a obrigação de, nessa minha primeira intervenção, vou passar a tarde inteira, não cheguei mais cedo aqui, porque estava numa reunião importante já marcada há algum tempo também, mas estava com a nossa equipe acompanhando tudo aqui, senadora Mara Gabrilli, e me passando a opinião, e já vou pedir os vídeos para assistir com mais calma. Mas esse assunto foi me despertado em 2014. Quero fazer um depoimento aqui. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra aqui nessa comissão, e o Carlos Pena foi um dos que fizeram essa palestra, e foi muito inusitado o que aconteceu aqui, e hoje eu estar sentado aqui é um pouco emblemático para mim. Eu volto no tempo 2014, quando eu estava lá atrás. Lá atrás, eu acho que na última fila, com cartaz segurando, com a opinião, vamos dizer assim, um pouco mais clarificada, mas eu querendo ouvir as diversas partes, porque em plena Copa do Mundo no Brasil, acredite se quiser, e todas as 5 audiências públicas eu estava aqui como cidadão, em plena Copa do Mundo de 2014 no Brasil, às segundas-feiras, que é o momento que se realiza essa comissão, e que infelizmente tem poucos senadores, e ainda mais numa Copa do Mundo com eleição para o governo no final do ano. Você imagina. Não tinha senador aqui. Não tinha senador aqui. Esse assunto estava sendo debatido. Um assunto de extrema importância da sociedade, sendo debatido sem a participação de senadores, sem a participação da sociedade. O Brasil, até então, era o país do futebol. Hoje já, as pesquisas já mostram que mudou um pouco. As pessoas estão mais interessadas em política, inclusive, o que eu acho fantástico, do que em futebol. Mas o que me chamou a atenção naquele debate foi, primeiramente, no meu ponto de vista, mesas formadas para,
naquela época, a discussão era essa, hoje o foco está mais específico, mas naquela época para liberar a maconha fumada aqui no Brasil. Então, as mesas todas formadas só com um lado da versão. Isso me incomoda. Eu não sou formado em jornalismo, mas eu tenho eu sou um jornalista um pouco frustrado, porque eu gosto muito de ouvir um lado, ouvir o outro, para ter uma posição mais clara. E eu não vi contraponto nas primeiras 2 audiências públicas. O que hoje eu vejo. E quero lhe parabenizar mais uma vez. Acredito que tem que ter equilibrado. Para cada um que defende, tem que ter outro que é contra. Acho que isso é justo, é importante. Mas eu acho que nas próximas audiências isso vai ser mais equilibrado ainda. Agora, o que me chamou a atenção naquela época e que me intrigou, e por um sentimento de justiça, eu procurei mergulhar profundamente no assunto aqui no Brasil e fora do Brasil, foi os interesses financeiros que estavam por trás da liberação